Olá, tudo bem? Hoje o Alesp em Pauta vai falar de um problema muito sério, a saúde bucal dos idosos. É verdade que conforme vamos envelhecendo, temos uma tendência maior para a perda de dentes e o desenvolvimento de doenças e problemas bucais. Mas isso não significa que essas condições vão acontecer com todas as pessoas não, hein? Quando são adotados os devidos cuidados com a saúde bucal do idoso, é perfeitamente possível ter dentes bonitos e saudáveis. Os cuidados adotados impactam de forma direta os dentes e tecidos da boca do idoso. Com as práticas e ações certas, evitamos as proliferações de bactérias, prevenindo diversas doenças, então, como a cárie, inflamações e infecções. Ter uma boca saudável, gente, e os dentes bem cuidados não são um privilégio dos jovens que precisam demonstrar boa saúde, boa aparência na sua imagem. Os idosos também devem estar satisfeitos com a aparência e isso impacta seu bem-estar e qualidade de vida, interferindo nas relações familiares e sociais. Um projeto de lei que está em tramitação aqui na Alesp institui o programa Sorriso Saudável na Terceira Idade. E é para falar então dos cuidados com a boca na terceira idade que recebemos aqui em nossos estúdios o dentista Otávio Ribeiro e a assistente social Rosemary Benício. Sejam demais bem-vindos em nosso estúdio. E aí, começo falando com o doutor. É hora de sorrir e sorrir bonito, né? Sim, muito obrigado. Agradeço a todos da Alesp, Arthur, pelo convite em vir falar, desse assunto muito importante que é a saúde bucal, na terceira idade, porque nós temos que chegar na terceira idade com uma saúde bucal satisfatória, porque ela envolve vários fatores, não apenas o estético, Arthur. Ela envolve a funcionalidade, o fator estético e o fator psicológico também. E nós chegamos à terceira idade com o resultado de cuidados de uma vida toda. Então, o que eu sempre digo que é importante cuidar da nossa saúde bucal desde a infância para chegarmos à terceira idade com uma saúde satisfatória, porque a saúde bucal interfere em várias outras questões. Ele evita uma saúde bucal, igual você falou, evita infecções, evita outros tipos de doenças que a infecção bucal pode passar para outras partes do organismo e causar vários malefícios para a nossa saúde em geral. Por isso que a nossa saúde bucal tem que ser acompanhada, tem que ser cuidada muito de perto. E na terceira idade é importante que o idoso tenha assistência de outras pessoas, de cuidadores, de familiares, que às vezes esse idoso ele está incapacitado de cuidar da sua própria saúde bucal sozinho. Então, esse projeto, esse decreto é muito importante, porque várias questões bucais podem alterar outros fatores da nossa saúde em geral, Arthur. Doutor, traga pra gente uma reflexão, então, por favor, dizendo sobre qual é a situação bucal do brasileiro, especificamente do paulista. Então, nós temos várias alterações bucais e, através de estudos que eu fiz, o que mais incomoda o cidadão brasileiro em geral são as ausências dentárias. Porque antigamente, até por falta de conhecimento, os pais levavam as crianças, os adolescentes, ao dentista, e ao invés de fazerem os tratamentos, eles já até indicavam os dentistas, os cirurgiões, a realizar as extrações desses dentes de jovens, sem pensar que no futuro isso faz uma falta muito grande. Então, hoje em dia, há muito tempo eu noto isso com a minha experiência clínica, com os estudos que eu vejo, que o que mais incomoda a população brasileira são as ausências dentárias. E essas ausências dentárias trazem diversos problemas, como o uso de próteses que machucam, ferimentos na boca que causam lesões, má deglutição dos alimentos, podem causar dor de estômago, dor de cabeça, dor de ouvido, diversos outros problemas. Então, hoje em dia, eu vejo que a ausência dentária é o maior problema que nós enfrentamos. E aí a gente faz a gente coloca aqui na nossa roda também a Rose, posso chamar-te assim, não é?
Claro. Rosemary falando conosco aqui também, porque já que o doutor trouxe essa questão muito de saúde, não é? Que envolve uma série de situações, está tudo enredado aí, não é somente uma questão de boca, que é o nosso cartão de visita, aliás, o nosso sorriso é um cartão de visita. Sim. E aí tem uma outra situação que está ligado ao social também, né? Totalmente. E nós estamos pegando aí uma geração, como o doutor até frisou, que era muito comum dentistas extrair os dentes. Então essas crianças cresceram e se tornaram velhos. Eu me recordo que em uma situação, um senhor idoso disse: ainda bem que vocês doam sopa, porque eu não tenho dente. Isso na rua. E aí eu comecei a verificar, né? E realmente existe um número muito grande, né, de idosos que não têm dente. Alguns fazem a prótese e daí fica desconfortável, acaba abandonando. E a dificuldade da alimentação é muito grande, né? E nós temos um número de idosos que perderam os dentes não porque arrancaram os dentes, que caíram mesmo e que nunca estiveram em um dentista. Então isso é muito comum encontrar idosos aí que nunca estiveram em um dentista. Nossa, aí quando você traz essa reflexão, Rose, eu fico imaginando, por exemplo, eu tenho o costume de frequentar uma vez por ano, cada 6 meses, o dentista, eu vou ao dentista. Imagine só uma pessoa que não vai ao dentista, não é? E muitas vezes ela se sente de fato fora dessa sociedade, né? Como que é isso? Quais são esses relatos? Elas se sentem completamente excluídas, né? Geralmente a mulher sofre mais, né? O preconceito, ela acaba se excluindo um pouco mais, aí entra a autoestima, uma porção de fatores que você vê que acarreta com o idoso. E não vou dizer nem só o idoso, porque uma pessoa de 50 anos não é idosa, né? Então, o idoso ele é mais a questão de alimentação mesmo, saúde. Nós estávamos verificando agora há pouco, conversando de bastidores com o doutor, e ele dizendo que a questão até da diabetes, que hoje é um número que tem aumentado muito. Então eu acredito que esse projeto para o idoso vai ser assim muito importante, vai dar uma qualidade de vida muito grande, autoestima, porque a pessoa que não tem autoestima acaba também acarretando um outro problema na saúde. Então eu acredito que vai ser um projeto muito importante para esse final de vida aí, né? Porque 60 anos, 70, hoje nós encontramos pessoas que estão em casas de repouso aí com 80, 90 anos. Então ter uma qualidade de vida, acredito que é fundamental, sim. Ela trouxe a questão da diabetes, né, doutora? Sim. Acho que tem que trazer essa reflexão, né? Tem. A diabetes, ela é uma alteração sistêmica que ela tem uma ligação muito grande com a saúde bucal. A diabetes ela pode causar alterações na microvascularização bucal, que causa sangramentos, a alteração que nós chamamos de periodontite e gengivite, que causa amolecimento desses dentes e a perda desses dentes. Se o paciente diabético tem que ter um cuidado multidisciplinar, nós dizemos. O dentista tem que estar em contato com o médico que acompanha, né, esse paciente, esse idoso, com o cuidador, para que tenha uma higienização correta, ver os medicamentos que esse idoso toma, que alguns medicamentos alteram, por exemplo, na salivação. E a saliva ela é um protetor natural da nossa boca. Se o paciente diabético tem uma alteração na salivação, a chance de ele ter mais infecções bucais, sangramento, periodontite e gengivite aumentam. Então, esse tratamento multidisciplinar é muito importante no paciente diabético. Uma anamnese, que nós falamos que é um questionário completo, bem feito,
às vezes com a participação de algum familiar, de algum cuidador, para sabermos os remédios que ele toma, os hábitos, quantas vezes ele higieniza o dente por dia, se ele consegue fazer uso do fio dental, até para nós indicarmos algum tipo de escova elétrica, e irrigadores bucais como o Waterpik, alguns outros irrigadores que nós temos hoje nacionais, já que são bem eficazes para esse tipo, né, de situação. Escovas interdentais, nós temos aparatos hoje que nos ajudam na higienização de pacientes que não têm uma condição motora de fazer essa higienização sozinha. Então, em pacientes diabéticos, em pacientes hipertensos, porque eles têm também uma queda da imunidade. Essas alterações, elas causam uma queda de imunidade, que facilitam infecções e alterações bucais, que podem, como eu te disse, ocasionar outras alterações no organismo em geral, assim, todo. Doutor, estou pensando aqui numa situação, logo no início do nosso bate-papo, trouxe a informação de que seria, entre aspas, muito comum, ou melhor, é comum que se perca os dentes, né, ao longo do tempo. Sim, sim. Né? Agora, de fato, deveríamos perder os dentes de fato? Então, tem várias situações que nos levam a perder os dentes. Cárie, doença periodontal, que a gengivite, periodontite, doenças sistêmicas como diabetes. Então, se nosso organismo estiver equilibrado, o natural é nós chegarmos, né, na nossa idade madura, na terceira idade, com os nossos dentes em ordem, que todos nós esperamos. Mas, como eu disse no começo, isso é o resultado de um cuidado de uma vida toda. Então, nós temos que cuidar da nossa saúde em geral, da nossa saúde bucal, desde sempre, para não chegar em uma situação em que não tenha mais o que fazer, que tenha que extrair todos os dentes, que, né, não tenha mais uma saída sem que seja um tratamento mais agressivo, um tratamento mutilador, que a extração dentária eu vejo como uma mutilação. Eu tenho pacientes que chegam no meu consultório, eu sou especialista em implantes dentários, então o meu dia a dia é cuidar de pessoas que não têm os dentes. E eu tenho pacientes que chegam no meu consultório com dentadura, com prótese total, dizendo que os pais mandaram tirar todos os dentes na infância para evitar que né, o filho, a criança, tivesse dor de dente. Mas isso acarreta um trauma tão grande no paciente que eu chego com pacientes que chegam a chorar na minha cadeira, porque isso é uma mutilação, eles foram mutilados. Então, esse cuidado desde a infância é o que vai nos fazer chegar na nossa terceira idade, melhor idade, com os dentes ok, com uma saúde bucal satisfatória. É interessantíssimo trazer essa reflexão da perda dos dentes como uma mutilação. É uma mutilação. E aí existem muitas pessoas, se a gente pode dizer assim, então, entre muitas aspas, existem muitas pessoas mutiladas por aí, né, Rose? Acho que no trato, como você já mesma trouxe pra gente aqui, reflexão, que muitas vezes assim, a pessoa prefere comer sopa a ter que ter um outro alimento. Porque, na verdade, o dente é para isso, né, gente? A gente vai triturar, não é somente sorrir, ele está aqui por um determinado motivo, e é exatamente isso, a manifestação, a comida ali, o alimento sendo triturado. Eu acredito que a falta do alimento, da mastigação no organismo, até mesmo do idoso, eu acredito que reflete na saúde, né? E isso é uma deficiência que nós estamos vendo nessa melhor idade, terceira idade aí, que eu acredito que a minha geração, a geração dos meus filhos, já seja um pouco mais diferente e que esse projeto ele possa ajudar a qualidade de vida desses que foram aí de certa forma por profissionais que eu acredito que foram talvez o que eles aprenderam, profissionais e profissionais, né? Então, e alguns que perderam devido nunca terem ido ao dentista, porque isso para nós é um absurdo, digamos assim, que não convivemos com essa situação.
Mas para quem está nessas casas de acolhimento, de idoso, que grande maioria são idosos que não têm família, né, que não tem para onde ir, o número de idoso que não tem todos os dentes é muito grande. Então, eu acredito que eles cuidarem desses que ainda, do pouco que tem, que alguns faltam 4, 5, eu acredito que isso para eles vai fazer uma grande diferença no restante aí de vida deles, vai melhorar bastante. Eu fico imaginando aqui também, né? Porque muitas vezes, diante da situação de saúde que vivemos em nosso país, em nosso estado, enfim, uma reflexão trazendo esse motivo, muitas pessoas deixam de lado a questão bucal, né? A boca, os dentes acabam sendo segundo, terceiro, quarto planos às vezes. Estética, no caso. Porque é exatamente isso, as pessoas observam como uma questão estética, e não é isso, e não é apenas isso. Acho que talvez a estética seria mais bem lá pra frente, né, doutor? Sim, assim, igual a Rose estava comentando, essa parte nutricional é muito importante. Quando nós não mastigamos o alimento direito, não fazemos essa deglutição direito, nós não temos uma absorção das vitaminas, os sais minerais, os nutrientes favorável. Então, acima de tudo, primeiramente, a parte funcional. A parte estética é importante, o sorriso ele é importante para diversas áreas da nossa vida, igual você falou também, Arthur, a parte social, quando você vai procurar um emprego, quando você vai a uma festa, até em relacionamentos, todo mundo quer ter um sorriso bonito, um sorriso alinhado, um sorriso esteticamente bonito. Mas a parte funcional é muito importante nessa parte nutricional, na parte psicológica. Tem pessoas que não saem de casa porque não tem o sorriso, né, bonito, o sorriso apresentável socialmente, que nós dizemos, né? E a odontologia hoje avançou muito. Antigamente, os dentistas tinham poucas opções de tratamento. Eles normalmente extraíam os dentes. E hoje em dia nós temos até situações que dentistas treinados que podem fazer tratamento em casa, tratamento nas casas de repouso, que nós chamamos de home care. Então, facilita. Hoje em dia a odontologia está muito moderna, muito avançada, e a extração dentária acaba sendo um dos últimos argumentos que nós temos ali. É na última instância que nós fazemos uma extração dentária, porque a odontologia hoje está muito moderna. Então, home care, escovas específicas para quem tem dificuldades motoras, irrigadores bucais. Hoje em dia nós temos uma gama de tratamentos muito grandes, né, que podem nos ajudar bastante a tratar o idoso que está, às vezes, acamado, que está em hospital, hospitalizado, para que sejam evitados problemas maiores. Eu acredito que, por exemplo, o enfermeiro, o cuidador, ele não tem a qualificação para desempenhar esse papel, né? Então, eu acredito que, por mais que o cuidador, o enfermeiro, faz a escovação diário, eu acredito que o suporte de um profissional qualificado vai fazer toda a diferença. Então, acredito que é um assunto que é um projeto que veio para ajudar muito ao profissional, porque eu costumo dizer que cada um no seu quadrado, né? Eu sou assistente social, a gente é curiosa e procura saber um pouquinho, mas a gente tem que fazer o quê? Buscar ajuda com um profissional correto e se temos, por que não utilizar? Né? Então, acredito que vai ser um projeto que vai viabilizar muito a qualidade de vida do idoso. Ele fez um comentário aqui, eu tenho um filho que ele é fora da casinha, digamos assim, e um dia nós estávamos, né, ele com 6 anos, e eu estava na praia e um cara começou
a querer falar comigo e eu sei que envolveu meu filho na história. Aí eu fui e falei, quero ficar longe, né? E meu filho com 6 anos de idade. A diferença de o meio em que vive, né? E esse moço estava querendo namorar comigo, ele foi e falou assim, olha, ser meu pai adotivo, você pode até sim, mas namorar com a minha mãe, de jeito nenhum, você até dente falta. Meu filho com 6 anos. Então, e assim, e era um dente que não era na frente, era mais atrás, uma criança de 6 anos, e a questão estética e também para o meio em que nós vivemos influencia. Mas para uma família que não tem aquela rotina, dentista, a importância, a cultura, né? Para eles são normal. Então, vai na sopa. Pois é, e aí vai sobreviver por sopa, porque não tem os dentes para se alimentar. E aí, o doutor trouxe também a questão dos artifícios para cuidar do dente, não é? Os objetos são cuidados, talvez a gente possa dizer assim. Tem a fita dental, tem a escova elétrica. A escova elétrica, a escova... Qual que é a melhor escova? O fio dental, tem a fita, o fio dental. O que de repente você que está aí do outro lado assistindo a gente usaria e usa, né, corriqueiramente? De repente, se você estivesse numa ilha e você pudesse, ou você fosse para uma ilha, você teria que levar apenas um desses, escova de dente, o creme dental, a fita dental. O que você levaria para essa ilha deserta para sobreviver? Dá uma pensada aí, a gente vai discutir isso aqui nos bastidores e daqui a pouquinho a gente volta, então, tentando entender qual seria o melhor objeto. A gente vai para um rápido intervalo, é a hora de você tomar uma água, fundamental para o seu dente também. Até já. Estamos de volta com o segundo bloco do Alesp em Pauta, hoje recebendo aqui em nossos estúdios o dentista Otávio Ribeiro e a assistente social Rosemary Benício. A gente está falando então sobre a saúde bucal dos idosos. É um projeto de lei que cria o programa Sorriso Saudável na terceira idade para pessoas idosas, então, residentes em clínicas e residências geriátricas, instituições de longa permanência, casas-lares ou similares. Aqui no projeto de lei, aos nossos convidados eu trago uma reflexão que o programa, esse projeto de lei, então, sendo uma lei, beneficiaria essas casas das quais já disse aqui e distribui às pessoas assistidas então pelo programa um kit de higiene bucal contendo uma escova de dente, pasta, fio dental e para aquelas que usam prótese removível, então o fixador para a prótese com um folheto informativo com informações para os cuidados. E aí, deixei uma reflexão no bloco anterior, já falando sobre esse kit aqui, sobre o uso então da fita dental, o fio dental, não é? Também a pasta de dente, o creme dental. Caso fosse necessário ir para um local, uma ilha deserta, doutor, em que eu pudesse levar apenas um desses itens, o que eu deveria levar? A escova dental. A escova dental, ela é uma das nossas maiores ferramentas para mantermos uma higienização correta e uma saúde bucal favorável e satisfatória. A escova dental, quando bem utilizada, o creme dental, ele é algo a mais ali para trazer um hálito saudável, aquela sensação de higienização, aquela sensação boa, mas uma escovação eficaz, sem o creme dental mesmo, já funciona.
né? Nós estávamos conversando aqui com a Rose, no intervalo, eu estava conversando com a Rose, e ela me disse que conversou, né, nessas visitas que ela fez, nesses lares, com pacientes que nunca foram ao dentista, que não sabiam da existência de escovas dentais, de fio dental, e a gente fica até assim triste em saber que existem pessoas que não têm acesso, né, a esse tipo de ferramentas, né, uma escova dental, um fio dental que para nós assim são coisas do nosso cotidiano, né? E a entrega desse kit pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas que às vezes nunca tiveram acesso, às vezes não cuidaram por não ter acesso e não ter condições, né, de comprar uma coisa que nós utilizamos no dia a dia, que é uma escova e um creme dental. Então, junto a esse projeto de lei, a implementação da entrega desses kits, eu acho uma coisa fantástica que vai fazer diferença para muitas pessoas. E falta, né, Rose? Falta um creme dental, uma escova de dente. Aí eu fico imaginando, de repente, quem tenha essa escova de dente, a qualidade dessa escova de dente também, né? Eu fiz uma campanha com alguns amigos que são comissários de bordo. Eles vão nos hotéis, viajam muito, e eu muitas das vezes distribuo para algumas pessoas esses kitzinhos. E é uma escova que ela é descartável. Tem gente que usa meses. Olha isso, doutor. Eu já tive experiências de fazer projetos sociais também em escolas com crianças, em que as crianças, sei lá, nós entregávamos um kit desse que o Arthur comentou, que tem esse projeto de lei, e as crianças comentaram de que elas tinham uma escova para 3 filhos, que elas dividiam a escova com 2 irmãos. Então, uma escova de dente, que é uma coisa tão simples, faz a diferença na vida de muitas pessoas. Hoje, as casas de repouso, quem administra, eles trabalham com uma deficiência muito grande, né? E aí eles vão para as doações. Então, não é uma questão obrigatória, mas por questão de humana mesmo, né? E que para gente que sabe da importância, muitas das vezes essas casas entram em campanha, buscam ajudas com a família quando tem, mas é uma situação bem complicada. Nossa, eu fico imaginando a gente também aqui. Eu só imagino, eu não vi ainda de perto essa realidade, né? Usar uma escova de dente para 3 pessoas também é algo tão pessoal. Assim, esse projeto de lei vem trazer de fato algo extremamente importante para as pessoas, né? Ainda mais os idosos. E aí, a Magda Bueno, quem é a produtora e está na coordenação hoje também deste programa, ela traz aqui uma pergunta, dando uma olhada aqui no meu celular, a Magda partilhando comigo questões. Ainda que seja um único dente, doutor, natural, em bom estado, vale a pena mantê-lo na boca? Vale, igual eu disse, nós fazemos a extração do dente em última instância. E às vezes, 2 dentes que nós temos, ele ajuda na fixação de uma prótese. Então, paramos e pensamos, um dente só faz diferença? Faz diferença. Vai fixar essa prótese, às vezes um dente vai ajudar na fixação, que vai evitar o uso de fixadores, que é uma coisa incômoda que as pessoas reclamam muito. Uma das maiores queixas dos idosos também é quando usa uma prótese, ela não fica fixa. Às vezes se alimenta, aquela prótese fica se movimentando na boca, se mistura com o alimento. É uma situação muito complicada, né? Então, tudo que nós pudermos fazer para ter uma fixação de uma prótese, trazer uma mastigação mais favorável para esse paciente, nós fazemos. Vale a pena. Eu acredito que a prótese, que não é fixa, eu acredito que até mesmo a bactéria é muito fácil. Por quê? O idoso faz o quê? Eles tiram da boca à noite, colocam num copo de água
Tô errada, doutor? Tá certo. Coloca no copo de água e no outro dia de manhã coloca na boca. Então, às vezes não é nem por questão de que ele não tenha higiene, mas para ele, às vezes, é tão automático e é mais prático. Algum tem dificuldade de levantar e quer comer. Então, assim, eu acredito que a prótese fixa também ajudaria muito a questão das bactérias também, né? Porque se você pega, deixa ali, dependendo como ela é higienizada, e você coloca novamente, aí passa a ter um outro tipo de problema. Então, é uma coisa puxando a outra. Então, é bem delicado. Temos que ter uma atenção, sim, para a saúde bucal, que vai fazer muita diferença. Na saúde mesmo, estética nem se fala. E aí também o projeto, ele absorve exames, que também é de fundamental importância isso, né, doutor? Quantos idosos, se já não tem uma escova de dente, um creme dental, a pasta de dente, enfim, né, a fita dental, não vai ter também condições de fazer exames. E aí o projeto de lei prevê isso também. Olha como é importante. Não, é muito importante, porque os cuidados bucais, eles são diários, com uso de fio dental em casa, creme dental, escovação, enxaguantes bucais, e de 6 em 6 meses no mínimo no consultório odontológico. Uma radiografia às vezes pode nos revelar muitas coisas também. O idoso pode chegar, relatar que sente um incômodo, uma dor, e ninguém conseguir identificar, porque às vezes uma raiz que tenha ficado no rebordo pode estar causando, deixar como se fosse uma ponta e machucar ali o rebordo desse idoso, a gengiva desse idoso, e através de uma simples radiografia nós conseguimos detectar isso. Os cuidados diários, eu sempre enfatizo muito esse cuidado multidisciplinar. O treinamento de um enfermeiro, de um auxiliar de enfermagem que possa auxiliar esse idoso na higienização, na escovação, é muito importante. E a radiografia, um exame complementar, eu acho que está nesse decreto, muito importante também. Faz toda a diferença. Faz, meu Deus, faz muita diferença ali, né? De ter acompanhamento da gengiva, do restante, né? E outra coisa, né, gente? A boca é a porta de entrada de muitas outras doenças também, né? Para muitas outras doenças. Isso é um complicador, isso é sério e precisa ser levado com muita seriedade. Eu falei agora há pouco sobre a questão da qualidade da escova de dente também. Para o idoso, geralmente, qual é o tempo de troca dessa escova de dente? E para uma pessoa que seja jovem, um adulto, e para o idoso também deve seguir o mesmo padrão ou não? Normalmente a troca de escova é feita de 3 em 3 meses. Mas isso, assim, tem uma variação da maneira que a pessoa escova os dentes. A pessoa pode escovar os dentes de uma maneira muito... escova forte os dentes, né? A gente diz. E essa escova vai ficar inadequada para uso mais rápido, tá? Uma coisa que é muito importante, que eu sempre enfatizo, higienização da língua. A língua, ela pode acumular bactérias, fungos e podem causar outras doenças também. A prótese também deve ser higienizada. Eu recebo alguns pacientes que não higienizam, a prótese tem que ser removida, tem que ser escovada. À noite, existem algumas substâncias que nós podemos deixar ela submersa, como pastilhas que fazem higienização específicas, só que essas pastilhas acabam sendo tem um custo muito alto, acabam sendo caras. Mas uma colherzinha de água sanitária, de cândida, em um copo de água, já vai deixar essa prótese higienizada para usar no outro dia. Porque existem
alterações que surgem na boca por fungos e bactérias que ficam ali naquela prótese que não foi bem higienizada. O idoso pega, não higieniza, tira a prótese, guarda, no outro dia coloca, aquela prótese vai criando fungos, vai criando bactérias que passam para a gengiva do idoso e podem causar uma alteração como candidíase, que causa um ardor, uma vermelhidão, uma infecção, uma inflamação ali na região que poderia ser evitada pela higienização da prótese, por deixá-la submersa em água sanitária ou nessas pastilhas que fazem a higienização da prótese. Então, são vários fatores que levam a termos uma saúde bucal eficaz. Às vezes a gente ouve, né? Bicarbonato, não sei se funciona, mas alguns idosos falam. Já vi experiência de carvão. Carvão. Escovar os dentes com carvão. Já ouviu isso? Já ouvi. Existem alguns produtos que devem ser usados somente pelo profissional. Porque eles usados em excesso, eles podem, ao invés de ajudar, eles podem fazer um mal, né? Eles podem atrapalhar. Mas, igual nós estávamos falando, existem pessoas que não têm acesso à escova dental e eles escutam algumas fórmulas e eles querem utilizar. Só tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso pode trazer um malefício ao invés de um benefício. Mas assim, eu já ouvi também no consultório, nesse tempo que eu tenho, diversas formas de escovar os dentes, igual a Rose estava comentando aqui com a gente no intervalo. Eu que trabalho diariamente com isso, com odontologia, você relatou pra gente que existem pessoas que, ao invés de utilizar o fio dental, utilizam sacolinha de supermercado. Sacolinha de supermercado. Então a informação é muito importante também. Junto com esse decreto, eu acho importante também palestras, né, para os familiares, para as pessoas que trabalham nesses abrigos, nessas instituições, visando uma informação coletiva para que todos possam ajudar, né? Porque muitas vezes esses idosos sozinhos não conseguem fazer esse cuidado bucal, né? Então a informação coletiva para todos ali, palestras, folhetos, é muito importante, de uma importância muito grande. O senhor falava também, doutor, sobre a escovação da própria língua, né? Sim. Mas acho que na boca toda, né? Acho que ainda mais um idoso, ele precisa dessa higienização também, né? Precisa, e no caso, igual a Rose comentou, que eles fazem muita alimentação através de líquido, de sopa. Então, às vezes, ficam resíduos na bochecha, aqui, né, no lábio, com uma gase, higienizar, tirar esses restos de alimentos que ficam, né? Não, no caso das pessoas que não têm os dentes, ficam em outras regiões da boca, então é muito importante também. Você tem observado que por exemplo, nessas visitações que vocês fazem, nessas visitas que vocês fazem essas famílias, ou melhor, esses idosos, é fácil deles absorverem essas informações de limpeza bucal e eles conseguem manter uma saúde depois de todo esse processo de explicação? O idoso é uma criança crescida, né? Então ele absorve por um período, depois esquece, depois fica. Então eu acredito que a continuidade de tempo em tempo é importante. Está ali orientando, passou um período, orienta de novo. Porque eles voltam a ser criança, né? Porque nós estamos falando de idosos que estão em casas de acolhimento, longa permanência. Então, a grande maioria desses idosos, eles têm alguma deficiência, até mesmo intelectual. Um número expressivo são abandonados pelos familiares. Então, para estar ali conversando, orientando, então eu acredito que
a importância de estar sempre ali, fazendo a conscientização através de palestras, o profissional ali, o enfermeiro, o cuidador, eu acho que é fundamental. Eles já não têm mais autonomia. Você tem que estar de tempo em tempo, sim, orientando. Discernimento, né? É diferente, porque o idoso, que também é importante, que não estão nessas casas, geralmente eles têm uma vida independente. Quando eles vão para um local, é porque eles não têm mais a independência. Às vezes não tem onde morar, é muito pouco, mas a grande maioria não pode mais ficar sozinho, porque precisa de auxílio de um profissional. Normalmente é nesse caso. O número de pacientes que têm a independência é muito pequeno. Muito pequeno. Doutor, geralmente os dentistas dizem, orientam a escovação 3 vezes ao dia, pelo menos. Sim. Uhum. Por idoso também, claro, mantém essa mesma... Sim, a mesma, igual eu disse, os cuidados são diários, né? Então, escovação 3 vezes por dia, visitas ao dentista de 6 em 6 meses. Eu queria aproveitar e perguntar para a Rose, que sempre, né, tem contato com essas instituições, sempre visita, que tipo de cuidados em relação à saúde bucal você viu, se você viu algum cuidado nessas instituições? Geralmente é a escovação mesmo, só a escovação. Quando é uma casa particular, aí é um outro padrão. Então a família leva, continua os mesmos hábitos, pega o idoso, leva até uma clínica. Agora, instituições que são governamentais, só mesmo escovação que você costuma ver. Você nunca viu a presença de nenhum profissional, de nenhum dentista nessas casas? Nem... Existem campanhas, né? Mas é muito raro, assim, é luxo, digamos assim. Para o idoso, nessas casas, é bem difícil mesmo. Então, eu acredito que é importante o projeto, vai ser muito importante. E aí traz também a visitação, né? A visita. Sim, o primeiro passo que evita muitos problemas é a prevenção. É a prevenção. Você fazendo um trabalho de prevenção intensivo, diminui muito os problemas futuros, né? Eu acredito que, no caso desse idoso, já não é mais nem prevenção, é tentar melhorar a qualidade, porque eles já perderam, então é tentar manter o pouco que eles têm, né? E tentar cuidar para que eles não venham sofrer mais danos ainda, porque nessa faixa etária de idosos que hoje estão internos, eles já tiveram uma perda muito grande. Então, estamos aí atrasados, no caso, em criar-se um projeto de lei, porque a importância existe, mas se você for olhar aí, são poucas as instituições que têm a preocupação de fazer campanha, até mesmo recursos, né? Então, eu estava conversando com ele que nós fazemos um trabalho com adolescente, no caso com voluntários, profissionais voluntários, que têm consultório, que por algum motivo engaja no projeto, mas do governo eu não vi nenhum projeto que seja lei para ser executada. Tá na hora da Alesp fazer a diferença de fato. Lembrando então que esse projeto já foi aprovado aqui no Parlamento Paulista e aí segue então agora para análise e sanção do governo do estado. E aí acho que mais do que nunca é hora de vocês aproveitarem esse espaço para de fato reivindicar isso então, esse projeto
ao governo do estado. A gente já está quase no finalzinho do nosso programa. A gente aproveita esse espaço, então, para essa consideração, por favor. Eu acredito que se o governo entender a importância desse projeto para o bem-estar do idoso, acredito que até mesmo uma parceria com alguns dentistas seria interessante, porque nós temos aí hospitais, por que não consultório odontológico, né? Então o profissional vai lá, faz o trabalho, vai sair muito mais em conta para o Estado, porque você montar uma clínica em cada instituição dessa, acredito que seria um sonho, mas fazer aí uma parceria, que eu acredito que o Dr. Otávio deve atender um ou outro paciente ali, que alguém bate, tô com alguém que tem... Então, eu acredito que profissionais qualificados e que tenham interesse em fazer parceria, tem vários, basta a vontade do poder público, né? Eu acho que toda ajuda é bem-vinda, né? E uma iniciativa público-privada também, eu acho que seria muito interessante, pois as grandes empresas têm como ajudar, como enriquecer esse projeto, esse decreto, com materiais, com verbas, né, com ajuda até de profissionais, para dar palestras, para doação de kits de higiene bucal. Isso tudo vai agregar e vai fazer esse projeto ser maior, ganhar mais forma, né? Então, eu acredito muito nessa iniciativa público-privada. Eu acho que ela é muito válida. Então, empresários que estejam vendo esse programa, empresas grandes, nacionais, multinacionais, que possam entrar em contato aqui, né, com a Alesp para ajudar nesse projeto, fica meu pedido aqui, porque vai ser de grande valia e muitos, como a Rose disse, idosos precisam dessa ajuda, desse tratamento, para ter a dignidade de novo, para não ficar, né, se alimentando somente de sopa, tendo vergonha de sorrir, de se comunicar, de interagir com as pessoas. Então toda ajuda é muito bem-vinda. Vou fazer uma defesa aqui com algumas empresas, não vou citar o nome, mas existem algumas empresas que fazem doações, que já fazem esse papel. Sim. E eu acredito que se o poder público unir a essas empresas, vai dar um trabalho muito mais valioso, né? Sim. Então, nós vemos aí que algumas empresas mandam caixas de creme dental, Sim. escova. É claro que não é o suficiente, não alcança um número grande, mas essa interação de privado com o público, eu acredito que vai, porque eles já fazem, né? Então, só mesmo o governo tentar ajustar aí, eu acredito que vai resolver grandes barreiras. Tá aí então a reflexão. Eu agradeço demais a participação do dentista Otávio Ribeiro. Obrigado. E a assistente social, então, a Rosemary, que participaram conosco aqui do Alesp em Pauta. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado. E vamos sorrir, como a gente disse no início. Vamos sim. Obrigado, Arthur. Obrigado, Alesp. Até a próxima. Obrigada, Arthur. Obrigada, Alesp. Parabéns também para essa deputada que fez esse projeto fantástico. Sim, um projeto de fundamental importância que, como eu disse, segue agora em tramitação, na verdade, para aprovação do Governo do Estado. Novamente, muito obrigado pela presença e participação de vocês. E você que esteve conosco durante toda a exibição deste programa, a gente se encontra na programação. Meu forte abraço. Tchau, tchau.